Amém, tá conectado. A paz do Senhor Jesus, né? Pro pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Pessoal do Meet, a Silvana, a Maria Oliveira, a Cláudia, a Elisângela, a Aline, o João, a Dona Maria, a Deise e a Dorinha, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai estudar 2 salmos, né? A gente vai estudar o Salmo 13 e o Salmo 14. Esses 2 salmos, né? Davi... A paz, Elizabeth, seja bem-vinda, amém. Aline, eu vou te pedir um favor, tem como você colocar o seu microfone no mudo, por favor? Que fica voltando minha voz, aí eu perco o raciocínio. No final da aula é liberada e todo mundo libera o microfone e a gente pode conversar, tirar dúvida. Obrigada, viu, Aline? Amém, Deus abençoe. Então, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 13 e o Salmo 14. Davi... A gente lembra, né? Não foi fácil a vida de Davi, né? Davi começou a ter, principalmente depois daquele pecado dele com Batseba, né? A gente vem vendo, né? Na história de Davi, nos salmos que ele escreve, né? O quanto de culpa ainda há nele, né? A consciência pesada que há nele, né? Imagina, Aline, a grande depressão, a gente viu, Davi, ele teve depressão, Davi, ele teve ansiedade, Davi teve tudo isso, né? E foi uma depressão muito profunda que ele teve, né? E agora, nesse Salmo 13 e o Salmo 14, ainda é sobre isso. Ainda é sobre isso. Davi é um homem que está cansado, né? A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. O justo, ele tem que viver de esperança. O justo, ele não vive de milagres, o justo não vive de circunstância, o justo não vive do que ele vê. O justo, ele vive de fé. A Bíblia diz isso. Mas, e quando a gente está vivendo de fé, quando a gente está vivendo de esperança? E eu tô firme ali na esperança, eu tô firme na fé, a passo ali, eu tô firme na fé, tô firme na esperança. Mas passou 1 ano e nada aconteceu. Passou 2 anos e nada aconteceu. Se passaram 5 anos e nada aconteceu. E a Bíblia diz, né, que a demora da promessa, né, ela enfraquece o coração. E o que acontece? Né? O que a gente tem que fazer? Como que a gente consegue seguir adiante? Se chega um momento em que a gente está vivendo de fé, a gente está vivendo de esperança, mas nada está mudando. E como fazer? O que eu faço nesse momento? E é sobre isso que Davi vai falar pra gente. O que fazer nesse momento? Quando a gente está vivendo só de fé, só de fé, só de fé. Mas viver de fé 6 meses é fácil. Viver de fé 1 ano é fácil. Agora a gente viver de fé 10 anos. E aquilo não chegar. Viver de fé 20 anos. E aquilo não chegar. Né? O que a gente tanto espera não acontecer. E a gente está vivendo de fé. E a Bíblia diz que o tempo da demora, né, adoece o coração. E o que fazer? E Davi diz pra gente o que fazer. Glória a Deus. Amém. Amém. Então eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a estudar o Salmo 13 e o Salmo 14. E a gente vai ver o que a gente deve fazer quando a nossa fé parece não estar mudando nada. Quando a nossa fé parece não estar mudando as circunstâncias na nossa vida. O que fazer quando tá dando tudo errado, quando parece que minhas orações não estão mudando nada, né? Então, o que fazer? Amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre isso. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, venha falar conosco, se revela, Pai, a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Torna a Tua palavra simples, torna a Tua palavra clara, Pai. Amém. Meu Deus, que a Sua palavra venha surtir os efeitos dela sobre cada um de nós, que ela entre nos cortando, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo das nossas falhas, dos nossos erros e nos levando ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, nos conduzindo a uma transformação de mente, uma transformação de coração, uma transformação de atitude, Pai, amém.
Que venhamos, meu Deus, a conhecer a Tua verdade, Pai. Para que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, por falsos mestres. Amém, Deus. Nós não queremos perecer por falta de conhecimento. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua verdade, Pai. Amém. Meu Deus, me usa neste momento, Pai, em nome de Jesus. Tempera cada palavra que sai da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto. Que cada palavra, meu Deus, que sair da minha boca seja irresistível àquele que a ouve. E que ele venha a ser tocado pelo teu grande poder. Que ele venha a ser convencido sobre a tua verdade. E que ele se converta a ti em nome de Jesus. Amém. Que a tua palavra corra sem obstáculos, Pai. E que ela ultrapasse todas as fronteiras. Que ela chegue a todos os cantos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos use, Pai. Derrama sobre nós a tua bênção, o teu poder, Pai, a tua unção. Que sejamos assim como Moisés, Pai. Que ao olhar para ele, todo mundo sabia que ele havia entrado na tua presença. Que assim sejamos nós. Que em nossas vidas nós reflitamos a tua glória. Que sejamos Cristo nessa terra, Pai, amém. Que tenhamos esse discernimento, Pai. Que nem todos abrirão uma Bíblia, que nem todos ouvirão uma pregação. Mas ainda assim, nós podemos pregar o Evangelho, ainda que não falemos, ainda que não abramos a Bíblia e leiamos, mas sendo Cristo na vida dessa pessoa, Pai, amém. Meu Deus, nos dê discernimento para que saibamos ouvir a Tua voz e que não venhamos a ser enganados pelas vozes dos demônios, pela voz de Satanás, Pai, amém. Que não venhamos a acreditar nas mentiras de Satanás, mas que venhamos a compreender a identidade que nós temos em Ti. Que venhamos a compreender, meu Deus, a grandeza do Teu amor. Que não venhamos a nos sentir, Pai, solitários. Que não venhamos a nos sentir rejeitados. Que não venhamos, Pai, a desistir, mas que venhamos a ter a plena convicção do Teu amor, do quanto o Senhor nos quer, do quanto o Senhor nos ama e de quão valioso somos nós para o Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem entrou pelo Meet aí, enquanto eu tava orando, amém. Gente, então foi o que eu falei, Salmo 13 e Salmo 14, a gente vai falar sobre esses dois salmos hoje, né? A Bíblia diz que o justo, ele viverá de fé. O justo, ele não vive dos milagres que ele vê. O justo, ele não vive da boa vida que ele leva. O justo, ele não vive de um mar de rosas, né? A Bíblia não diz isso, que o justo vai viver uma vida tranquila. A Bíblia não diz que o justo vai viver uma vida maravilhosa. Pelo contrário, a Bíblia diz que o justo vai ter aflição. Se prepara, né? A Bíblia diz isso. Te prepara, porque vocês vão ter aflições nesse mundo. Mas tenha um bom ânimo. Enfrenta cada aflição com boa vontade, com bom ânimo, tendo em mente que se vocês persistirem em Cristo, vocês receberão a coroa da vitória. Vocês receberão a sua recompensa. Vocês serão vencedores. Amém. E agora no Salmo 13 e Salmo 14, é um Davi cansado, né? É um Davi que ele tem vivido de fé, ele tem vivido de esperança. Mas é fácil a gente viver de fé, viver de esperança, né? Enquanto tem 6 meses. São 6 meses vivendo de fé, tá bom. Quanto é 1 ano, ainda vai. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, já tá um pouco puxado. 10 anos já é difícil. 20 anos, né? Isaac orou 20 anos por Rebeca. Isaac viveu 20 anos de fé, orando por Rebeca. E ele não tomou outra esposa. Ele podia, ele não tomou. Ele viveu 20 anos de fé. E a Bíblia diz, né, que a espera da promessa
eu esperar aquilo que eu tanto desejo, que Deus me falou que vai fazer na minha vida. E eu desejo tanto. A Bíblia diz que esse esperar, quando se prolonga, ele adoece o coração. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E agora Davi vai falar sobre isso. Davi vai falar que ele está cansado. Davi vai falar para Deus, Deus, até quando? Porque eu tô tão cansado de só viver de fé. Eu preciso que algo aconteça. E Davi vai falar isso com Deus. A gente lembra, as orações de Davi são muito lindas, né? Davi, ele nos ensina a orar. Porque eu já vi crente, né, agradecendo a Deus pelo mal que recebeu, pelo sofrimento. E Davi nos ensina que não, a gente não tem que ser hipócrita com Deus. Se eu não tô gostando, tá doendo, eu tenho que falar para Deus. Deus, tá difícil. Não tá legal isso não, Deus. Eu queria que isso mudasse. Deus, me ajuda. Eu já não tô dando mais conta. Eu queria que minha vida fosse diferente. E é isso que Davi vem nos ensinando, né? A orar verdadeiramente a Deus, a falar realmente com Deus o que está no nosso coração, o que a gente está sentindo e o que a gente tanto deseja. E a exaltar, né? As características dele, o caráter dele. E confiar. Conhecer para confiar, né? Então, no versículo 1, Davi diz assim: até quando, Deus? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Vai ser para sempre, Deus? Eu vou morrer sem ter recebido o que eu tanto espero? Até quando, Deus, o Senhor vai ficar escondendo o seu rosto de mim? Versículo 2, Davi continua: até quando, Deus, a minha alma vai ficar aflita dentro de mim? Até quando eu vou ficar sofrendo desse jeito? Com essa tristeza no coração, cada dia. Davi tá dizendo aqui que ele não tá vivendo um sofrimento, gente, sabe? Assim, parece que é um dia ruim, né? Às vezes você fala, hoje o dia não foi legal. Não, Davi tá dizendo que é todo dia ruim. Tem sido todos os dias de sofrimento. Ele tem chorado todos os dias. Ele tem sofrido todos os dias. E ele tem orado. Ele tem vivido de fé. Ele tem esperado. Mas nada tem acontecido. E isso ele diz para Deus: Deus, até quando? Até quando eu vou ficar lutando aqui, me debatendo dentro de mim, com minha alma em sofrimento, dia após dia? Tantos dias de sofrimento, porque o Senhor não ouve a minha oração. Porque eu tô orando, orando, orando e nada muda. Tô orando, orando, orando e nada muda. Na verdade, né, a Bíblia nos ensina isso, que o silêncio de Deus também é resposta. E a Bíblia também nos ensina que Deus fala com o homem de várias formas. Às vezes a gente está orando para Deus e está achando que Deus não está respondendo a nossa oração. A gente está orando para Deus e acha que Deus não está ouvindo o que a gente está falando. Mas a Bíblia diz que Deus, né, a gente estudou isso em Jó, Deus fala com o homem de várias formas. Deus fala com o homem através do sofrimento. Deus fala com o homem através da dor. Deus fala com o homem através de uma doença. A Bíblia diz isso. Mas é o homem que não repara no que Deus está falando. Porque ele quer ouvir do jeito dele. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Não é o que Deus tem para falar. E é o que estava acontecendo com Davi aqui. Davi queria ouvir o que ele queria escutar de Deus, não o que Deus tem para falar. Nem sempre o que Deus tem para falar é o que eu quero ouvir. Às vezes eu quero ouvir uma coisa diferente, mas é o que Deus tem para me falar. E esse era o momento de Davi. Não era o momento de Davi ser levantado. Mas ele estava sofrendo muito. E ele achava que Deus não estava escutando ele. E então,
ele continua no versículo 2, né? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Deus, vão ficar surgindo obstáculos na minha vida? Até quando eu vou ter essas provações, esses inimigos, esses gigantes levantados na minha vida? Até quando? Até quando vai ser isso? Será que eu não vou poder só descansar? Até quando que eu vou ter que continuar lutando? Então, aqui no versículo 3, Davi diz: ó Deus, me ouve e atende a minha oração. Ilumina os meus olhos, Deus, para que eu não adormeça na morte. A gente lembra que os salmos, eles são poesias. Então, ele tem uma linguagem poética, né? Aquela linguagem poética onde a pessoa usa um símbolo, usa uma coisa para falar o sentimento dela, né? Então, o meu coração desabrochou como uma rosa, né? Isso é uma linguagem poética, né? E é isso que Davi faz, né? Nos Salmos, a gente observa isso, essa linguagem poética, onde ele usa exemplos para falar sobre o sentimento dele, sobre o coração dele. A paz, Eunice, para falar sobre o coração dele, o sentimento dele, né? E agora ele está dizendo isso. Ele diz aqui que os olhos dele estão morrendo e que ele está se encaminhando para a morte. Então ele diz: Deus, ilumina os meus olhos de novo, para que eu não seja encaminhado para a morte. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus, me dê forças de novo. Eu já estou fraco. Nos meus olhos já não há vida. Tá difícil de eu buscar a esperança. Tá difícil de eu manter a fé viva. Me ajuda. Esse deve estar dizendo: me ajuda. Coloca brilho nos meus olhos de novo. Me dá força. Me faz seguir adiante. Para que eu não vá para a morte, porque eu estou definhando. Esse sofrimento está me fazendo definhar, está me fazendo morrer, né? Eu já vi isso acontecer, gente, e é real. Na minha família, né? Na família do meu esposo, uma pessoa faleceu, eles eram casados, né? E a mulher faleceu e o marido faleceu um mês depois. De tristeza. Ele faleceu um mês depois. Ele foi adoecendo, aí não foi querendo mais viver e foi definhando. E é isso que Davi está dizendo aqui, que ele está definhando. O sofrimento está fazendo ele definhar, né? Tudo isso que ele está suportando está sendo demais para ele. A carga está muito grande e ele precisa de ajuda. Graças a Deus, hoje a gente tem essa ajuda, né? A gente tem o Espírito Santo que ele divide o fardo com a gente, a nossa cruz se torna leve. E o Espírito Santo hoje traz pra gente um conforto, um consolo. Então, o nosso sofrimento hoje, gente, é amenizado. O de Davi não era, porque o Espírito Santo não entrava nele. Porque não havia Jesus Cristo ainda. Jesus Cristo não tinha oferecido o sangue dele ainda. Mas hoje nós temos isso. Nós temos hoje esse benefício. Não importa qual é meu sofrimento, não importa qual é minha tristeza e qual é minha dor. A palavra de Deus diz que no Espírito Santo hoje eu encontro conforto, eu encontro consolo para minha dor. E eu não chego nessa dor tão forte como essa dor de Davi, que chega a levar a pessoa à morte, que chega a definhar. Porque o próprio Deus está dentro de mim, me trazendo a vida. E hoje nós temos isso, mas Davi não tinha. Então era muito mais difícil, né? Eu falei isso numa aula. Quando a gente para pensar esse povo de Israel aqui no Antigo Testamento, às vezes a gente fica, nossa, que povo, né? Principalmente aquele período do deserto, né? A gente fica, nossa, que povo chato, meu Deus, que povo, não estão vendo, não estão percebendo. Mas, gente, eles não tinham dentro deles o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá convencimento. Por isso que o povo errava tanto. Eles não tinham convencimento do pecado deles. Então eles iam e pecavam de novo.
Por isso que eles erram tanto. Porque quem é que faz a gente não errar? É o Espírito Santo. Eu em mim mesma, eu sou péssima. Em mim mesma só há o mal. Paulo diz isso. Eu em mim mesma só encontro o mal. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu pratico. Porque em mim só há mal. Então o bem que eu faço é da bondade de Deus que eu experimento através do Espírito Santo. Mas Davi não tinha isso. Então Davi estava num sofrimento tremendo, naquele sofrimento que definha e te leva à morte. E era isso que ele sentia, que ele ia morrer de sofrimento. Como eu dei o exemplo para vocês, da família do meu esposo, que a mulher faleceu e um mês depois, pouco tempo depois, ele faleceu de sofrimento. Aconteceu isso também na minha família, com um tio meu. Minha tia faleceu, 1 ano e pouquinho depois, ele foi se entregando. E você foi vendo a tristeza nele. E ele faleceu de tristeza. E o único que pode nos salvar disso é Deus. E Davi sabia disso. Davi sabia que o único que podia salvar ele dessa tristeza que leva à morte é Deus. Existem tristezas que nos levam à morte. Existem sofrimentos que nos levam à morte, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos lidar. Como você vai lidar com um sofrimento tão grande, com uma dor tão grande? A gente não tem capacidade de lidar com isso. E a questão não é esquecer, porque a gente nunca vai esquecer, né? A memória da gente é muito seletiva, né? A nossa memória é seletiva para o mal. A gente é capaz de lembrar das coisas ruins mais do que das coisas boas. Se você for parar para pensar, você lembra mais dos seus dias ruins do que dos seus dias bons. Porque a nossa memória é assim. Nós somos assim. A minha natureza, o meu eu é mau. Tende para o mal. O bem que há em mim não é meu, o bem que há em mim é de Cristo, é Cristo que me trouxe. Eu não sou boa. Cristo uma vez disse isso, né? Quando chegaram para Cristo e falaram, meu bom mestre. Eu falei, por que você me chama de bom? Eu não sou bom. Bom só tem um, que é Deus. A bondade que há em mim não vem de mim, mas vem de Deus. E Davi sabia que havia alguém que podia libertar ele daquele sofrimento que o conduz à morte. Aquele sofrimento que já começa a desanimar ele de viver, né? Existem sofrimentos que nos levam a nos desanimar de viver, né? A gente lembra que Davi teve um salmo de Davi, que Davi falava isso, que morrer para ele chegou a um ponto que já era lucro. Ele queria isso. E o que é isso? Isso é o sofrimento que vai nos conduzindo a isso, né? E o único que pode nos libertar dessa dor, desse sofrimento, né? E nos trazer à vida, o brilho nos olhos e a alegria que Davi está falando aqui nesse versículo 3, é Deus. E Davi sabia disso. É o único que pode consolar as nossas dores. É Deus. É o único que pode nos desviar da morte. Então, no versículo 4, Davi continua dizendo, Deus, faz isso. Me livra da morte. Devolve o brilho aos meus olhos. Me dê esperança novamente. Me dê forças novamente. Para que o meu inimigo não venha dizer assim, Deus, contra mim. Olha, eu prevaleci contra Davi. E para que os meus adversários, Deus, não se alegrem, vendo a minha destruição. Me ajuda. Mais pra frente a gente vai ver, né? Um profeta que fala isso. Senhor, faz mais uma vez. É nesse sentido que Davi tá falando aqui, né? Ele tá ansiando por isso. Ele fala, Deus, faz mais uma vez. Faz só mais uma vez os seus milagres. E mostra para esse povo que o Senhor é comigo. Só mais uma vez.
E é muito difícil, porque Davi, além de estar vivendo o sofrimento que ele estava vivendo, né? As dores pela situação que ele estava passando, ele ainda tinha o sofrimento da opressão dos outros, né? A gente lembra que em vários salmos Davi falou isso, né? Além do mais, eram até pessoas próximas também que estavam falando mal de Davi, falando mentiras de Davi, né? E Davi estava vivendo tudo isso. Os ímpios vinham questionar Davi, falar mal de Davi, né? E Davi falava, não, Deus, não é justo, Senhor, olha aqui, me acode, para que eles não venham achar que eles tinham razão e eu morra, e a minha memória fique destruída, né? Como realmente o que eles dizem, que eu sou um pecador, isso e aquilo outro, eu não sou, Deus. Então, no versículo 5, que lindo, gente, agora o que Davi vai falar. Ele vai finalizar o salmo dele trazendo a solução para o que ele havia perguntado lá em cima. Lembra que uma vez eu falei sobre isso? Essa é a didática de Davi. Quando Davi escreve um salmo, ele sempre escreve assim. No começo, ele fala com Deus. Ele fala o questionamento dele com Deus. Igual aquela outra vez lá que a gente viu. Que ele falou assim, Senhor, o Senhor está dormindo? Acorda, né? Então ele vem já com Deus nervoso. Ele começa assim. O salmo é sempre assim, ele começa assim o salmo, falando a queixa dele com Deus. Ele vem e fala que Deus não tá fazendo a expectativa que ele tinha. E depois ele explica por quê, né? Por que ele tá chegando a essa conclusão. Porque os meus ímpios estão aí vencendo e eu tô aqui caído, porque os meus inimigos estão vencendo, eu tô aqui caído, os ímpios estão aí melhor do que eu sou um justo, eu sou uma pessoa que te segue, Deus, que te ama e tô aqui passando perrengue. Então ele fica falando, explicando, né? E no final ele sempre vem com a solução, né? E agora, mais uma vez, ele vai vir com a solução. Porque você lembra, né? Quando ele começou esse capítulo, ele falou, até quando? Até quando, Deus, eu vou passar pelo que eu tô passando? Até quando, Deus, eu vou orar e o Senhor não vai mudar a minha situação? Até quando, Deus, eu vou sofrer desse jeito, dia após dia? Até quando os meus dias vão ser só de sofrimento? Até quando? Aí sabe o que ele diz no versículo 5? Ele dá uma resposta para ele mesmo. Davi diz assim, no tocante a mim, eu confio no teu amor, Deus. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus, eu esperei dos homens e me desiludi com eles. Você lembra na aula passada? Davi fala, Senhor, a gente busca no mundo e não tem mais ninguém bom. Não há quem faça o bem. Não há ninguém que te sirva. Os homens são maus. O mundo está cada vez pior. A humanidade está cada vez mais cruel. E olha que lindo que ele fala no versículo 5. Ele fala, Senhor, minha vida está horrível. Meu dia é sofrimento após sofrimento. A minha vida tem sido só sofrimento. Os meus dias têm sido uma tortura. Eu tenho orado todos os dias. Tenho vivido de fé e esperado resposta. Tá tudo ruim para mim. Tá tudo péssimo. Não é a vida que eu queria ter. Mas sabe o que ele diz? Mas eu prefiro acreditar no teu amor, Deus. É isso que ele diz no versículo 5. No tocante a mim, eu confio no teu amor. Eu não vou duvidar, Deus, que o Senhor me ama. Não vou. Eu não vou duvidar que o Senhor me ama porque eu perdi meu filho Aminon. Eu não vou duvidar que o Senhor me ama porque eu perdi meu filho Absalão. Eu não vou duvidar que o Senhor me ama porque eu estou sofrendo. Eu não vou duvidar que o Senhor me ama porque eu fiquei doente. Eu não vou duvidar. Tem alguém com acho que é a Cida. Cida? Oi, Cida. A paz. Você põe no mudo, por favor. Amém, a paz.
Amém. Obrigada, Cida. Amém. É, não, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo pôr daqui. Peraí. Ah, é pior que eu não tô conseguindo pôr daqui. É, Cida, vai ter que ser daí. Eu não tô conseguindo. Então, gente, deixa eu... Ah, agora eu vou conseguir, Cida. Deixa eu pôr daqui. Foi. Então, gente, que lindo. Davi tá querendo dizer isso aqui, sabia? Davi começa o salmo falando isso, que ele tá cansado. Davi começa o salmo dizendo: até quando, Deus? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou sofrer dia após dia? Não é que eu tô tendo um sofrimentozinho de vez em quando. Tô tendo sofrimento todo dia, Deus. E ele começa assim o salmo. E ele diz, né, que dos homens ele não pode esperar mais nada, né? Que a humanidade se corrompeu. Mas agora ele diz: Deus, eu posso estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu posso estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu posso não ter recebido ainda a minha promessa. Eu posso não ter tido ainda a minha oração atendida. Eu posso ainda não ter visto nada ter mudado. Eu posso estar há anos orando e nada acontecendo. Mas eu decido confiar no teu amor. Eu não tenho dúvida que o Senhor me ama, Deus. Eu não duvido disso. E eu prefiro confiar nesse amor. E confiando nesse amor, não me importa quanto tempo vai durar esse sofrimento. Não me importa o tempo que vai durar esse sofrimento. Porque o que importa para mim é que eu confio no teu amor. E eu sei que o teu amor vai me salvar desse sofrimento. Uma hora vai. E eu prefiro confiar nisso. Prefiro confiar no teu amor. Que lindo, né? E ele diz o que aqui? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sabe o que ele diz aqui? Ele fala: quanto a mim, Deus, eu prefiro confiar no teu amor. E eu não vou só confiar no teu amor, mas o meu coração vai se acalmar de todo sofrimento. O meu coração vai encontrar paz e vai ficar alegre. Em meio à tristeza que eu estou vivendo, meu coração vai ficar alegre. Porque eu vou lembrar da sua salvação. Eu vou lembrar que o Senhor me salva. E eu sei que o Senhor vai me salvar desse sofrimento. E enquanto eu espero a minha salvação vir, enquanto eu espero o teu amor ser manifestado, enquanto eu espero, confiando em ti, no teu amor, eu vou louvar a ti. Eu vou louvar a ti enquanto eu espero. Ainda que eu esteja vivendo um momento muito ruim na minha vida, eu vou louvar a ti. Não pelo que eu estou vivendo hoje, mas eu vou louvar a ti por causa de tudo que o Senhor já fez por mim. Uau, que lindo, né? Parece um profeta que diz, né? Nesse momento de sofrimento, onde você olha e não encontra nada, não vê esperança, você não encontra o escape, né? Aí ele fala: o que eu faço? Como que eu vou conseguir seguir adiante se eu já não tenho esperança para frente? Olhando, parece que não tem saída. Quando eu olho, parece que o meu futuro vai ser ruim pelas circunstâncias atuais. E o meu presente está horrível também. Então, como que eu vou fazer para poder seguir adiante? De onde eu vou encontrar forças para seguir adiante? Se parece que a expectativa é ruim. E então esse profeta fala: ah, eu sei como. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E é isso que Davi está fazendo aqui. Enquanto nada muda, enquanto eu estou sofrendo,
eu decido confiar no teu amor. Eu não vou te culpar, Deus. Eu não vou falar que o Senhor me odeia. Eu não vou falar que o Senhor está aqui me maltratando porque o Senhor me odeia, porque o Senhor me rejeitou. Não. Eu prefiro confiar no teu amor. Enquanto eu estou sofrendo, é isso que eu prefiro fazer. Confiar no teu amor. E confiar que esse amor é o que vai me salvar desse sofrimento. E enquanto eu espero a tua salvação, enquanto eu espero o teu amor vir me salvar, eu vou louvar a ti, lembrando de tudo que o Senhor já fez por mim. Uau, que lindo, glória a Deus. Então, no Salmo 14 agora, tá, gente? Diz assim no versículo 1. Davi fala: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, Davi aqui está dizendo, olha, o ímpio, né, o louco, o insensato, a pessoa que não tem discernimento, não tem sabedoria, ele fica dizendo que Deus não existe. Eu falo, não, Deus não existe. Deus não existe, então ninguém vai me impedir de fazer o mal. Ninguém manda em mim. Porque se não há temor a Deus, não há limite. Se você não teme a Deus, né, o que te segura, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. Os insensatos, os loucos, os sem sabedoria, né? Eles ficam dizendo que não existe Deus. E por isso eles estão se corrompendo. E eles estão fazendo com que as atitudes deles, as obras dele, tudo que eles fazem seja abominável para Deus. A verdade é que não há mais ninguém no mundo que faça o bem, Davi diz. A situação de Davi aqui era bem, né? Ele disse, na verdade é que eu olho e não vejo mais ninguém que faça o bem. Todo mundo está fazendo mal, todo mundo é muito ruim, né? Todo mundo é muito egoísta. Então, no versículo 2, Davi continua dizendo, Deus, ele olha lá dos céus e ele fica olhando aqui para baixo, vendo a humanidade, e ele fica olhando para ver se ele encontra alguém que não seja tolo. Alguém que saiba que ele existe. E alguém que o busque. Deus fica ansioso buscando por essa pessoa. Porque ele quer usá-la. E ele fica ali esperando quem vai reconhecer que ele existe. Não só reconhecer que ele existe, mas vá buscá-lo também, né? Então, no versículo 3, Davi diz, mas não tem ninguém. Todos se desviaram. E todo mundo agora é imundo. Não tem mais ninguém bom. Não há ninguém que faça o bem. Não há um só sequer que faça o bem. No versículo 4, então, Davi diz que Deus pergunta. Deus vai e fala, será que essa gente má não entendeu nada? Será que eles não entenderam tudo o que eu disse? Será que eles não entenderam toda a minha mensagem? Será que eles não entenderam o que vai acontecer com eles? Porque a verdade é que eles ficam maltratando aqueles que querem me buscar, aqueles que me seguem. Eles ficam maltratando essas pessoas e não me buscam. Ao invés de me buscar, eles ficam tirando uma de quem me busca. Será que eles não entenderam nada do que eu disse? Será que eles não entenderam o que vai acontecer com eles? Então, no versículo 5, continua. Davi diz, mas não tem problema não. Não tem problema. Eles não entenderam, mas haverá um dia em que eles vão se encontrar em um grande pavor. Porque a verdade é que Deus está com os justos, somente com os justos. Deus não tem parte com o ímpio. E um dia eles vão sofrer grande pavor por causa disso. Eles vão ver que Deus não está com eles. Porque Deus não fica com o ímpio. Deus só tem parte com quem é justo, com quem é dele. Aí no versículo 6, Davi continua. Os maus, eles sentem vergonha
dos conselhos dos justos. E eles ficam zombando dos justos. Aqui, né, Davi diz como se os justos viessem aconselhar os ímpios, né, para eles pararem de pecar, para eles pararem de fazer aquelas coisas que Deus abomina aquilo, que Deus não gosta daquilo. E quando os justos vêm tentar aconselhar os ímpios ficam envergonhados do justo. E os ímpios falam, ai, que vergonha, que bobo, ele acredita nisso, é um bobão, né? E é nesse sentido que Davi está dizendo. E eles começam a zombar do justo que está tentando aconselhar eles, que está tentando ajudar eles, para eles não serem condenados. Aí diz aqui no versículo 6, mas não tem problema não. Não tem problema. Porque a verdade é que Deus é o refúgio dos justos. Eles podem zombar do justo. Eles podem tirar uma, enquanto eu tento aconselhar ele a sair do caminho do pecado e ser condenado. Eles podem tirar uma de mim. Não tem problema. Deus é o meu refúgio. Eles não vão poder fazer nada contra mim. No máximo vão ficar falando coisas. Mas nenhum mal vai me atingir. Porque Deus é o meu refúgio. Deus é quem me protege. Aí no versículo 7, Davi finaliza esse capítulo e diz assim: ah, quem dera, se a salvação viesse agora de Israel, de Sião. Ah, quem dera. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então sim, o povo de Deus vai se alegrar. Que lindo. Davi está dizendo aqui sobre o grande dia. Davi está num momento que ele para e olha para o mundo e fala: gente, a gente lembra na aula passada, Davi falou isso, né? Deus, me socorre dessa geração perversa, né? Me tira daqui, eu tô com medo de morar nesse mundo. E é nesse sentido agora, né? Davi tá nesse sentido. Davi fala: não, Deus, não sobrou mais ninguém bom no mundo. É todo mundo mal. A humanidade está cada vez pior. Os homens estão cada vez mais ímpios, mais cruéis. E então agora Davi clama. Ele diz no versículo 7. Ai, quem dera se a salvação viesse agora. Ai, quem dera Deus fizesse justiça agora. É como se hoje eu visse essa maldade no mundo. É como se hoje eu visse os ímpios estivessem sofrendo injustiça, né? E eu falasse: Jesus, quem dera se o Senhor voltasse agora. É assim, é nesse sentido. É como se fosse isso. É como se eu falasse isso. Jesus, como eu queria que o Senhor voltasse agora e fizesse justiça. E então ele termina. Porque eu sei que quando Jesus vier, que quando Deus fizer a justiça dele, vier com a salvação dele, então a sorte do seu povo vai ser restaurada. E então o seu povo vai cantar de alegria. Davi está dizendo aqui, olha, hoje esse povo, que é um povo justo, que é um povo que segue a Deus, está sofrendo. Hoje esse povo é um povo que está chorando. É um povo que está sendo humilhado. É um povo que fala e faz chacota. É um povo que olha e está com asco, com nojo de viver nesse mundo, no meio da maldade que tem, da crueldade que tem. Então, quem dera Deus mandasse logo a salvação dele. Porque quando a salvação de Deus vier, a sorte do povo dele vai ser restaurada. E o povo dele não vai ser mais humilhado. O povo dele não vai mais sofrer. O povo dele não vai ser mais envergonhado. Pelo contrário, o povo dele vai cantar de alegria. E é isso, é como se realmente hoje a gente falasse: Jesus, quem dera o Senhor voltasse hoje. Porque quando o Senhor voltar, toda essa maldade vai acabar. Todo esse sofrimento vai terminar. Toda essa dor vai embora. Esse luto, tudo isso de ruim vai embora. E então, a gente não vai mais lembrar do que é luto.
A gente não vai mais lembrar do que é dor. A gente não vai mais lembrar do que é sofrimento, depressão, ansiedade. A gente não vai mais lembrar de nada disso. Porque a gente vai estar tão alegre, mas tão alegre, que a nossa sorte foi restaurada. E é isso que Davi está ansiando. E é isso pelo que a igreja tem que ansiar. A igreja, a Bíblia diz, né, que a igreja é a noiva de Cristo. E Cristo vai voltar como um noivo que vem para se casar com a sua noiva, receber sua noiva. E a igreja é a noiva de Cristo. E a Bíblia diz que a noiva de Cristo tem que esperar ansiosa por seu noivo. E a Bíblia diz que a gente pode antecipar a volta de Cristo. Como? A Bíblia diz que é pregando as boas novas. Quanto mais gente souber da boa notícia, quanto mais se espalhar a boa notícia, mais rápido Jesus volta. E então, a sua igreja vai ser restaurada, né? Todos nós que sofremos seremos restaurados. Amém. A gente não vai ter mais dor, sofrimento. Eu anseio por isso, gente. Eu tô ansiosa porque eu quero viver neste mundo onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento, não haja mais maldade. Onde eu possa sair pelas ruas sem medo de ser roubada. E tem mais. As ruas onde nós andaremos serão ruas de ouro. A luz que nos iluminará será a luz do próprio Deus. E Deus não deixará o mal se levantar de novo. Foi só essa vez, para nunca mais. Nunca mais. E o povo de Deus tem que ansiar por isso. O povo de Deus tem que esperar ansiosamente pela volta de Cristo, porque ele tem que ansiar por receber isso. Né? Ele tem que ansiar por viver neste mundo onde não há mais tristeza, não há mais choro. Pelo contrário, né? A gente viu isso numa aula esses dias, né? Jesus, né? Isaías 61. Jesus, ele veio para, no lugar da nossa tristeza, nos dar alegria. No lugar das nossas lágrimas, nos dar felicidade. No lugar do nosso luto, nos dar festa. E amém. A gente tem que ansiar por isso. A gente tem que querer que isso aconteça logo. E pregar o máximo que puder, o máximo possível, para acelerar a volta dele. Amém. Então, eu vou pôr o louvor agora, tá bom, gente? Amém. E a gente vai finalizar a aula de hoje. Eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, tá? Aí eu respondo as dúvidas depois do louvor. Amém. Eu vou pôr o louvor, então, e a gente finaliza a aula de hoje. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. É por isso que a gente vai declarar aqui, pra você que tá batido, pra você que tá no teu limite. Abra tua boca e cante essa canção com a gente. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Eu posso cantar que eu choro essa canção, meu Deus. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração,
emocionei agora. Amém, gente, amém. Amém. Tá, eu me emocionei. Mas amém, amém. Oi? Não entendi, Elizabeth. Nossa, eu não entendi. Ah, sim, um pouquinho. Mas não, não é nada não. É por causa do salmo mesmo, né? É um salmo que toca bastante, assim, sabe? Um salmo que diz realmente quando você espera muito tempo algo, né? E demora muito a acontecer, né? E, nossa, aí falou muito comigo esse salmo hoje. Amém. Mas é isso mesmo, é questão de fé mesmo. Mas amém. Mas não tem nada acontecendo, não mesmo. É realmente assim um salmo, né? Emocionante, assim. Amém. Amém, vai sim, vai sim. Mas é que é emocionante quando a gente para pra pensar realmente esse salmo de hoje, né? Fala sobre isso. Sobre o tempo da demora, né? Que a questão é essa, né? Quando demora pra acontecer e tal, né? Mas é um salmo muito bonito, que diz isso, né? Que não importa o tempo. No finalzinho, Davi diz: não importa o até quando mais, né? O que importa é que eu confio no teu amor, Deus. O que importa é que eu vou esperar a tua salvação, porque eu confio no teu amor. E enquanto eu espero o que eu tanto desejo, eu vou continuar te louvando por tudo que o Senhor já fez por mim, né? E é muito emocionante. Aí eu fiquei emocionada. Amém, amém. É, amém, amém. Amém, Elizabeth. Também te amo, viu? Um beijo. Boa noite, bom descanso. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Um beijo. Amém. Gente, pessoal do Mídia, só um instante que eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Gente, Facebook, Instagram, aí amanhã a gente tem mais aula, tá bom, gente? Amém, com a graça de Deus, a gente vai ter mais salmo amanhã, né? Tá bom? Então que Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã com a graça de Deus. E um beijo, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, Maria José aí no Instagram, amém, um beijo, viu?